Bom, essa semana a gente iniciou o estudo da TNA de Noah, que vem falando um pouquinho sobre a questão do dilúvio. A pergunta é, qual seria a real necessidade da existência do dilúvio? Por que aconteceu esse dilúvio? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que aquilo que provocou o dilúvio foi a mesma razão que provocou a ruptura do Jardim do Éden. E segundo a Cabala, a mesma razão que provoca toda e qualquer ruptura nessa existência. A primeira coisa que temos que entender é o que há por trás da palavra dilúvio. No aramaico, Nabal. Nabal significa colapso. O colapso significa a quebra de uma estrutura, a ruptura de algo que está estabelecido para funcionar de uma forma e por um mau funcionamento deixa de funcionar. Então, entender sobre Nabal, o colapso, é entender sobre os colapsos em nossas vidas, ou seja, os colapsos que vão pontuar nossa existência. Não só no tempo de Noé, mas também no tempo atual. O texto bíblico nos fala claramente que existem duas razões pelo qual o dilúvio se deu, o colapso se deu. A primeira razão é a quebra da tradição. A tradição foi quebrada, a tradição deixou de ser seguida. As tradições deixaram de ser seguidas. E deram lugar à vivência a partir de uma necessidade individual, onde as pessoas começaram a existir para cumprir com seus próprios desejos e não com o desejo da construção de algo maior. O fim dos comprometimentos coletivos. Esta é a primeira causa do dilúvio. A segunda causa do dilúvio, e que podemos também identificar como a causa da ruptura do Jardim do Éden e todas as outras rupturas posteriores, foi uma palavra chamada capura, cujo significado é malícia, em substituição de uma palavra chamada rikan, cujo significado é inocência. Quando a humanidade se tornou maliciosa, excessivamente maliciosa, perdendo a sua inocência, criou o colapso. O colapso não veio de Deus. O colapso não veio da luz espiritual. O colapso foi criado pelo próprio ser humano. Todo colapso e toda ruptura é criada por nós mesmos. E todas as vezes que a malícia toma o lugar da inocência. Mas precisamos entender o significado de malícia na compreensão da Cabala. Para os cabalistas, tudo que existe nesse mundo contém luz e sombra. Esse mundo é o mundo das dualidades, o bem e o mal, a luz, a sombra, o maduro, o não maduro, o íntegro e o não íntegro, o puro e o impuro. A malícia é quando eu me utilizo de algo puro, movido por uma intenção impura. Quando eu me utilizo de algo bom, movido por uma intenção má. Quando eu me utilizo de algo íntegro, movido por uma intenção não íntegra. Isso é malícia. Quando eu coloco o puro a serviço do impuro.
Isso significa dizer que muitas pessoas podem falar de justiça, que é algo bom, mas podem falar de justiça com uma intenção ruim por trás. Podem falar de amor com uma intenção ruim por trás. Podem falar de espiritualidade, de Deus, com uma intenção ruim por trás. Podem falar de desenvolvimento, podem falar de evolução, podem falar de crescimento, de prosperidade, sustento, mas com uma intenção ruim por trás. Isso é malícia. Por outro lado, rikan, inocência, é quando eu observo as coisas impuras com um olhar puro. Quando eu lanço um olhar bondoso, repleto de desejo de compartilhar, até quando eu me debruço sobre coisas que não são puras, coisas que não são efetivamente boas, mas eu consigo extrair dessas coisas aprendizado. Eu consigo extrair entendimento, compreensão. Essa foi a razão do dilúvio. E essa é a razão pelo qual todas as rupturas se dão até hoje. Portanto, não importa tanto o que nós falamos e como nos interessamos pelas coisas do Espírito. Podemos estudar Cabala, podemos falar sobre Cabala, mas se a nossa intenção por trás disso for o desejo de receber para si mesmo, se nossa intenção ao proferir um discurso espiritualizado for a ruptura, dizer esse grupo é melhor do que aquele, este pensamento é o único e legítimo e aquele não, estamos usando o discurso espiritual com malícia e estamos fazendo o que a geração de Noé fez para trazer e aproximar o colapso para esse mundo. Esta mudança precisa acontecer dentro de nós. Nós temos que entender não apenas o que falamos, mas o espírito que está por trás do que falamos. A diferença entre a palavra e o dito. Nem sempre a palavra se casa com o que é dito. Eu preciso não só falar de amor, mas estar imbuído do espírito do amor. Eu preciso não apenas falar sobre Deus, mas estar imbuído da presença de Deus. Eu preciso não só falar sobre justiça, mas estar imbuído do espírito da justiça. Senão estarei usando o que é puro a serviço do que é impuro. O que torna a nossa responsabilidade sobre esse mundo e sobre nossas vidas muito maior do que pensamos.